São 2 horas da madrugada do dia 7 de janeiro de 1835. Um pio de coruja quebra o silêncio do largo e o tumulto se estabelece no palácio. Dezenas de vultos irrompem pela frente e pelos lados. Olhem! É ele, o malhado! Um disparo solitário é dado e, caído na escadaria da frente, rodeado por dezenas de cabanos, está o corpo do maior déspota que o céu da Amazônia cobriu. Lobo de Souza, governador da província do Grão-Pará. Viva a liberdade! Viva o Pará! Viva o Brasil! O monumento que fica na porta e saída da capital belenense tem todo um significado e que deve ter o nosso respeito. A revolta da cabanagem, que aconteceu de 1835 a 1840, é considerada uma das maiores e mais violentas revoltas da história do Brasil. E alguns historiadores já afirmam em dizer que foi a única revolta que, de fato, o povo esteve no poder. As causas foram a grave crise social e econômica da região. E que cenário era esse? Muita pobreza, miséria ao extremo, escravidão, e as pessoas morriam por malária, febre amarela, e um dos maiores conflitos era da população local com os portugueses, sobretudo os comerciantes, que tinham muitos privilégios. Não esqueçamos que o Pará, esta província, foi a última a aderir à independência do Brasil, 15 de agosto de 1823. Nós comemoramos essa data aqui. Isso marca e mostra o quanto a gente era ligado a Lisboa, a metrópole. Que grupos participaram? População ribeirinha, pessoas que moravam nas margens dos rios e que moravam em cabanas, por isso daí o nome cabanagem. Seguindo tinha os indígenas, mulheres, escravizados e uma parte da classe média que buscava nessa oportunidade se destacarem. E também a participação da elite fazendeira, que queria justamente essa autonomia política para defender seus interesses. E quem foram os líderes? Félix Clemente Malcher, os irmãos Vinagre e o Eduardo Angelim. Só que o Félix foi o primeiro a ser o presidente da província, mas não dura muito tempo não. Por ser fazendeiro, ele acaba atendendo os interesses locais e não é só isso. Trairagem na parada. Ele acaba tramando contra os seus próprios companheiros, reprimindo assim a todos, e jura fidelidade ao império. Diz que vai esperar Dom Pedro II conseguir a maior idade para poder entregar novamente a província a ele. E aí, meu irmão, os irmãos Vinagre passam sal no Félix. É sal no coloral. Muita coisa rolava ali que ninguém sabia. A verdade é que Francisco Vinagre se desentendeu com Félix Malcher. E como ele liderava as tropas, tentou derrubar o novo governante, mas foi preso e então aí que entra o irmão, o Antônio Vinagre, que assassina Malcher e empossa Francisco como governador. Era muita onda, mano. Mas sempre tem que ser o diabo desse macho. O Francisco também já ia fazer uma leseira. Ia entregar a província para o Império. Essa nova não. E aí o irmão dele, o Antônio, que era o comandante lá do Forte do Castelo, já tinha se retirado com as suas tropas, primeiro para cá, para Icoraci, bebia aquela água de coco e tal. Já estava em Mosqueiro, curtindo ali numa boa, quando ele diz, o quê? O cavalo mordeu tua cabeça? Só que um detalhe, mas o Antônio regressa para cá, para Belém, e leva o farelo, o destempero. É morto ali no Lago das Mercês, um antigo convento, que era o arsenal de guerra. Resumindo, lá vem quem? Eduardo Francisco Nogueira, ou Eduardo Angelim. Apelido dado comparando a madeira por ser muito resistente. E o Eduardo entrou logo de carrão de cena. Bati. Proclamou o governo republicano independente. O pessoal gritou logo, hoje vai ter DOCA! Teve não, meu irmão. Durou cerca de 10 meses. O Eduardo tinha apoio popular,
mas não tinha um apoio político. E aí o movimento foi enfraquecendo, tanto que Eduardo foi capturado em 1836, e aí o governo central retoma o poder e usa de extrema violência para aqueles que ainda insistiam na revolta. É nesse momento que os cabanos fogem para o interior do estado. E tem uma parte da história que poucos sabem. A gente teve a oportunidade de, ao invés de tomar um tacacá às 5 horas da tarde, era para ser chá. Como é que é? Deixa aí nos comentários. Eu quero saber, que aí eu faço um outro vídeo para vocês. O que a gente vê aí para o não sucesso da cabanagem? A gente vê aí as divergências entre as lideranças, a questão bélica, as armas, a diferença em possivelmente treinamento entre uma população que fez parte da revolta civil com as tropas imperiais, faltas de recursos, entre outras coisas. É importante dizer que alguns historiadores falam de cerca de 40, outros 100 mil pessoas morreram nesse conflito, dizem que até mais, e que foi um verdadeiro extermínio. A cabanagem mexe até hoje com o imaginário da gente. Não só pelo fato de a gente imaginar se tivesse dado certo, mas também com o folclore. Na minha família, que é de Vigia, existia uma história no sítio da minha avó de um dinheiro enterrado. Inclusive é um dos pontos centrais aqui do livro que eu escrevi. Aonde uma visagem aparecia, e apareceu para minha mãe, dizendo aonde estava o dinheiro ali enterrado. E aí a gente vê lugares como Vigia, Cametá, Barcarena, entre outros, para onde os cabanos se refugiaram, sempre tem essa história de dinheiro enterrado. E aí é o contexto histórico. Eu fico com duas opções. Ou eram as famílias abastadas que, sabendo que os cabanos estavam chegando, enterraram o dinheiro, ou os próprios cabanos que saquearam aquelas casas e quando as tropas imperiais chegaram, eles também enterraram para depois vir buscar. E aí, o que vocês pensam sobre isso, sobre todo esse processo, essa revolta que foi a cabanagem? Obrigado por ter acompanhado até aqui. Compartilhe esse vídeo, curte, porque esse deu trabalho. Valeu!